Agora um avião. Eu não sei porquê, são tipo 11 da noite. 11 da noite. É quando eu decido gravar, que até aqui tava tranquilo. Mentira, porque teve uma casa que meio que pegou fogo na vila. Hoje. Fora isso, tava tranquilo. O Digão vai usar tudo isso. Oi, Digão, tudo bom? Você tá bem? Que bom, tá bom. Olá, eu sou a Flávia Gazi, esse é o canal do Garotas Geeks e hoje a gente vai fazer análise do imaginário de uma personagem que eu amo muito, que é a Ahsoka Tano. Se você não conhece, gente, é essa menininha aqui, ó. E ela faz parte de Clone Wars, ela é maravilhosa, e então fica, porque vai ser muito legal. Inclusive, quem fez essa pesquisa foi o Bruno Isidro, que participa do meu grupo de jogos imaginário, que a gente estuda aí um monte de coisas. Ele é incrível. Os links dele vão estar no primeiro comentário. Não se esquece de seguir, porque ele é um jornalista de joguinhos. Fica aqui, bonitinho. E ele é maravilhoso, sério. Ele tem uma voz impecável. Além dele me ajudar com essa pesquisa, ele também me emprestou esse bonequinho, esse livro. Porque Dona Ahsoka, ela aparece em 3 lugares. O primeiro é o filme de Clone Wars, o segundo é a animação e o terceiro é nesse livro. As 3 coisas são canônicas do universo de Star Wars. Sim, eu não sei se você sabe, mas Clone Wars é essa série de animação. A Furiosa deu louco, que se passa entre o episódio 2 e 3 dos filmes daí da saga principal de Star Wars, e a gente quer fazer até um recap para você poder acompanhar a 7ª temporada que tá chegando na semana que vem, que vai ser a última, e eu tô empolgadaça, assim. Vamos lá. A Ahsoka, ela é uma personagem muito interessante, porque ela aparece no filme, ela começa a treinar como Jedi, depois de 10 anos treinando, ela ganha o seu grau de Padawan, e daí ela precisa de um mestre, e o mestre dela vira ninguém mais, ninguém menos do que Anakin Skywalker. E eles até estão bem, porque ambos são meio teimosos, tipo, meio orgulhosos, ambos querem ser muito bonzões, sabe? Então eles se estranham por alguns minutos, depois eles começam a se dar muito bem. E a Ahsoka, ela tem algumas características que são muito importantes. As primeiras são muito parecidas com o Anakin. Ela segura o sabre de luz de um jeito esquisito, meio pra trás, assim, sabe? Mas ela tem um desenvolvimento de personagem completamente diferente daquilo que é esperado. Tanto que no final da última temporada que a gente viu de Clone Wars, ela abandona a Ordem Jedi. Uma das primeiras coisas que eu quero falar sobre ela é que ela é um personagem retcon. O que isso significa? Significa que, assim, você já viu o 3º filme de Star Wars e ela não está lá. Porém, ela é Padawan do Anakin. Então, quando ela apareceu, todo mundo falou: essa personagem não deve ser muito importante, porque ela não tá lá, não faz muito sentido, ela vai ter que desaparecer ou morrer, ou sei lá. E assim, ela desaparece no filme, mas ela não morre. Inclusive, o cara que fez Clone Wars fez aí uma outra animação, está fazendo, chamada Star Wars Rebels, no qual ela também aparece. E essa Star Wars Rebel é considerada meio que uma continuação espiritual de Clone Wars, que tinha sido cancelada do nada. Por isso, a história da Ahsoka, ela continua sendo contada em outros lugares, mas é uma história muito interessante e tem uns porquês aí ela não aparecer no episódio 3. A primeira coisa, então, que eu queria falar é sobre ser um retcon. Ser um retcon, pra mim, é uma coisa muito interessante, porque a gente tem uma memória principal do que é Star Wars, que são os filmes, a gente tem uma memória do que é canon, que são os grãos meio espalhados, e hoje a gente tem o Legends, o universo que não é canônico. Então a gente tem mais grãos aí espalhados pra sempre. Pra mim, esses grãos são como, tipo, memórias que você pode achar que não importam, mas que, na verdade, tem conexões muito interessantes e muito legais que podem ser feitas. Então, a primeira coisa que eu queria falar sobre isso é a questão da memória. O Bachelard, que é um dos caras que a gente estuda, eu não lembro seu nome, mas você falou isso, você falou que você gostava dessa frase, então tá aí pra você. Num livro chamado A Poética do Devaneio, ele fala sobre memória, ele fala o seguinte: em sua primitividade psíquica, a imaginação e memória aparecem como um complexo indissolúvel. Analisamo-las mal quando a ligamos à percepção. O passado rememorado não é simplesmente o passado da percepção.
O que ele quer dizer com isso? O que ele quer dizer é que a gente não lembra apenas dos fatos mais importantes que a gente percebeu na nossa vida, das coisas que fizeram história, a gente lembra de outras coisas também que são esses grãos perdidos aí, esses grãos de memória. Inclusive, se a gente for pegar a teoria do imaginário, a gente pode olhar para o tempo de duas maneiras. Um é como uma coisa que tipo vai te destruir, é um tempo Cronos, que o Cronos, eu não sei se você sabe, mas na mitologia ele comia os filhos e pá. Não comia mesmo, assim, mastigava, engolia, botava pra dentro. A mitologia é estranha, mas calma lá, né, galera? Às vezes tem, mas não no caso. Ou tipo Clio, que era a musa da memória, então ela só canta a história dos vencedores. Mas o tempo também pode ser visto como algo acolhedor, se você pensar na memória como mnemosine, na memória como grão, na memória que pode permanecer para sempre. Então eu acho que a primeira coisa da Ahsoka que é interessante é que ela já nasce com essa característica de ser um grão e não de ser um tema que vai ser continuado aí nos filmes, por exemplo. Apesar da própria Ahsoka ter a sua trajetória e nela incluir missões que ela faz solo, países que ou planetas que ela tem que libertar, inclusive tem um episódio lindíssimo dela dando aula pra tipo Jedizinhos, bebês. É muito fofo esse episódio. Ela serve muito pra mostrar o Anakin, porque como a gente tá falando que o Clone Wars se passa entre o episódio 2 e 3, a gente tá falando dessa queda lenta do Anakin para o lado sombrio da força. Então, ela tem algumas funções narrativas que não são necessariamente delas. Uma é fazer uma ligação aí, disse o próprio criador da série, entre o público mais antigo e o público mais jovem de Star Wars. Como ela é jovem, uma adolescente padawanzinha e pá, você fala, nossa, me identifico aí com essa menina aí. Muito mais, me identifico muito mais do que, sei lá, com o Yoda, com o Obi-Wan. Então você começa a se entender por ela. E dois, pra mostrar aí um lado do Anakin, que não é um lado que você vê nos filmes que ele tá só, tipo, fazendo cara de emo. Não, gente. Ele faz muitas coisas em Clone Wars. E você vai percebendo que a ligação dele com ela, diz o mestre Yoda, é pra mostrar pra ele paciência, e mostra mesmo. E eles criam uma relação ali muito grande de fraternidade, de irmandade. Eles têm um laço muito poderoso. Então você vê um lado muito humano no Anakin por conta da Ahsoka. E é claro que ela se torna meio que um espelho aí do seu mestre. Então ela quer ser melhor que ele, ela quer fazer tudo que ela pode, né? Ela começa essa rixinha de ser melhor. Até aí a gente tá numa coisa já muito sintética, né, do imaginário, porque você tem essa coisa muito íntima da relação dos dois, mas você tem essa coisa muito diurna de batalhar, ser o melhor, e etc, etc. E ela, por enquanto, tá agindo como um espelho, não dela mesma. Aguarde, porque tem imagens interessantes. A primeira, que é essa imagem do espelho, eu acho que ela mostra um tipo de narciso esquisito. O Bachelard fala muito num livro chamado A Água e os Sonhos sobre você poder olhar para o mundo e se reapaixonar por ele. Então, quando você olha para o mundo imaginado, o mundo das águas, você não apenas você se vê na água, no reflexo, no espelho, mas você vê o mundo e você se apaixona. Esse é um bom narcisismo, diz Bachelard, e que não é o que ela faz. Ela não é um espelho dela mesma, ela é um espelho do Anakin. Então, a jornada dela é uma jornada de descobrimento, e ela vai passar por algumas fases, e a mais importante, é claro, é ela deixar a Ordem dos Jedi. Para mim, a jornada dela não apenas é uma jornada muito parecida com a jornada da heroína, apesar de eu não saber o final, né? Tô esperando aí a última temporada, mas tem a ver com amadurecimento. O Gilberto Hahn, que escreveu um livro chamado Estruturas Antropológicas do Imaginário, ele vai falar sobre o amadurecer. Ele fala assim, ó, como só se amadurece com o tempo, de novo, tempo, hein, gente? Pode ser tempo de Cronos ou tempo de Mnemosine. O adjetivo maturare, sob a pressão do verbo ativo, passou para o sentido de sensato, refletido, e por fim seu sentido inverteu-se no sentido de maduro, quer dizer de suficientemente envelhecido. Então, ela começa a envelhecer, ela começa a se tornar uma mestre, mas a jornada dela não é uma jornada terminada até o momento que ela sai da Ordem Jedi. O que aconteceu aí? Bom, a galera Jedi sofre um atentado lá, e daí a galera vê umas filmagens e fala, putz, quem fez isso aí foi a Ahsoka. E o Anakin fala, mas não pode ser.
E daí vai todo mundo contra ela, ela sai correndo. No final das contas, provam que não foi ela, inclusive foi uma ex-mestre Jedi, que era muito amiga dela, que fez o atentado. E quando o Conselho Jedi vai pedir desculpas pra ela, ela fala, bro, legal, mas não quero mais não. A única pessoa que acreditou aqui em mim no rolê foi o Anakin, agora vocês não acreditam mais em mim, também não acredito mais em vocês. Tem muitas coisas que são narradas nesse livro, inclusive como ela se sentiu quando essa outra personagem atraiu e pá. Eu acho que se você curte Star Wars, bora ler. E também tem algumas falas aí entre ela e o Anakin. A primeira coisa que ela diz é que ela não confia mais nela mesma. Não confiar mais em si mesmo não necessariamente é uma coisa ruim. Porque quando a gente confia sem parar, né, que a gente vira um herói, que é heróico, eu tenho certeza do que é o mal, eu tenho certeza que eu sou o bem, eu tenho certeza que eu vou destruir todos os meus inimigos, vai ficar tudo certo, muito provavelmente você chega muito perto da queda. Quanto mais você se coloca num lugar de altura, mais possível existe uma queda. Quando você começa a desconfiar, duvidar de si mesmo, pode levar para um caminho muito bom, pode levar para um caminho muito ruim, pode, que é o caminho da queda, é o caminho do Anakin, mas não é o caminho da Ahsoka. Então eu acho que ela passa por esse momento, que é um momento meio que, na jornada da heroína mesmo, diz que o herói entra na caverna, né? Ou a heroína entra na caverna. Ela tem um diálogo com o Anakin, que o Anakin vira pra ela e fala, a Ordem Jedi é sua vida. Você não pode simplesmente jogar fora assim, você está cometendo um erro. E ela responde, talvez. Mas eu tenho que resolver isso por conta própria, sem o conselho e sem você. Então ela se isola. E aí, o isolamento ele pode ser visto como uma coisa horrível, mas ele também pode ser visto como um reencontro de si. Olha só algumas das coisas sobre caverna que o Duran fala que eu acho legal. A primeira é, as trevas da caverna retêm nelas o grunhido do urso e o respirar dos monstros. Mais ainda, as trevas são o próprio espaço de toda a dinamização paroxítica, de toda a agitação. É uma agitação interna que ele está falando, claro, mas dentro de um lugar de isolamento, tudo que você tem reverbera. Então tudo que ela tem também vai reverberar. E mais pra frente ele vai dizer o seguinte, e toda a imagem de caverna se carrega de uma certa ambivalência. Em toda gruta maravilhosa subsiste um pouco da caverna medonha. A caverna é, portanto, a cavidade geográfica perfeita, a cavidade arquétipo, mundo fechado onde trabalha a sua própria maneira dos crepúsculos, ou seja, lugar mágico, onde as trevas podem revalorizar-se em noite. Quando ele quer dizer isso, ele quer dizer que a noite pode ser assimilada como algo bom, como algo de Mnemosyne, como algo de um grão, não como algo de Cronos. Quando a gente pode reassimilar, entender, modificar, aceitar as nossas próprias sombras, a gente se torna algo que talvez a gente não era antes. Ou seja, quando a Ahsoka fala eu não quero mais, a gente não sabe o que vai acontecer com ela. O que a gente tem o trailer da 7ª temporada, onde ela diz que os Jedi foram treinados para serem protetores da paz, não soldados. E isso para ela começa a ter uma diferença muito grande. Então ela se afasta aí de certos ensinamentos Jedi, mas ela nunca vai esquecer de onde ela veio e as coisas dela. Eu acho que inclusive essa fala é muito sábia e muito mais parecido com o que os Jedi deveriam ser do que necessariamente com soldados. Aguardamos aí a 7ª temporada. Para mim, ela começa a trilhar um caminho, que é o caminho de aceitação de ambos os lados, o caminho da caverna, que é o caminho de ambivalência, que é o caminho aí do Jedi cinzento. Se você quer que eu faça um vídeo sobre analisando a imagem do Jedi cinzento e pá, comenta, que daí eu posso fazer se você quiser também. E não se esquece de voltar aqui na semana que vem, curtir, compartilhar e pá, porque a gente vai fazer um recap rapidíssimo, ou mais rápido que eu puder, sobre Clone Wars, porque é uma história muito interessante, que liga uns pontos muito legais e que eu acho que você vai curtir, especialmente chegando aí à 7ª temporada. Beijo e até lá!